Enquanto a gente faz essa transição, a gente vai convocar agora os nossos participantes para a primeira plenária. A gente começa falando da bacia mais antiga do Rio de Janeiro, a Bacia de Campos. A gente tem um momento de transição. Eu já vou chamando os nossos convidados ao palco para dar tempo da gente se posicionar. Portanto, para falar do nosso primeiro painel, novos investimentos na Bacia de Campos, a bacia mais antiga em atividade no país, a gente vai convidar para sentar, começar a se posicionar enquanto a gente tem, é normal, esse momento de transição. Convido o Sérgio Coelho, subsecretário adjunto de Energia da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, a se sentar. Se quiser ir se sentando, a gente vai ainda fazendo a transição, o que é normal. A gente tem a saída dos participantes da nossa plenária. Obrigada, subsecretário. Vai ser o nosso mediador, portanto, desse nosso primeiro painel, que vai tratar da Secretaria da Bacia de Campos, novos investimentos na Bacia de Campos, de olho na revitalização dos campos maduros. Vou chamar, portanto, os nossos convidados. Temos convidados muito importantes para participar desse nosso primeiro painel. À medida, vocês podem vir vindo com calma, à medida que a gente vai tendo a transição. Silvia Anjos, diretora executiva de exploração e produção da Petrobras, participa conosco nesse próximo painel. Sugiro todos irem tomando seus lugares. Próximo copainelista convidado, pode ir se direcionando com calma. Emiliano Fernandes, diretor da Prio, presidente do Conselho Empresarial de Petróleo da Firjan, que participou aqui da assinatura do programa Empregos Azuis. Daniel Maia Vieira, diretor técnico da ANP, um agente importantíssimo nessa discussão, como foi dito aqui. E, por fim, para compor o nosso painel, convido Vitor Bonfim, CEO da Vast Infraestrutura. São os nossos painelistas. Com calma, eles vão tomando os lugares enquanto a gente está fazendo a transição. Peço que todos, por favor, quem está em pé por aqui e no fim do nosso auditório, se puder, tomando seus lugares. É natural esse momento de transição, a saída das autoridades. Quem puder ir sentando, é um painel muito importante. A gente tem a presença de diferentes agentes, Petrobras presente, ANP, setores privados também. Gente, enquanto a gente vai colocando aqui a transição, um anúncio importante. Deixaram em cima da mesa? Ah, tá. Então, deve ser a autoridade. Deve ser a autoridade aí. O anúncio importante sobre o nosso próximo painel. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo esse encontro. Então, se vocês querem compartilhar essa discussão, o que foi dito ou o que vai ser dito agora, vocês podem compartilhar o link, está no Instagram da Cenemar, com 2 Es, a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Na bio, como a gente chama, né, tem o link para assistir no YouTube a transmissão desse evento ao vivo, que, portanto, vai ficar lá armazenado. Quem quiser depois assistir, a gente já teve momentos importantes, mensagens importantes do governador Cláudio Castro e de outras autoridades, e teremos certamente mais conteúdo importante, começando agora com o primeiro painel sobre os novos investimentos na Bacia de Campos. Eu peço mais uma vez, nosso auditório está cheio, o que é bom, mas quem estiver ali no fundo, quem puder se sentar, gente, a gente vai dar início à discussão que vai focar na bacia, atividade mais antiga do país. A Bacia de Campos deve voltar a ter um papel importante no futuro próximo. Como foi dito aqui, a Petrobras prevê investir cerca de 23 bilhões de dólares na região. Segundo o novo plano estratégico, até 2029, 32% da produção da Bacia de Campos deve vir do pré-sal. Então, a gente tem muito o que falar. Se vocês puderem ir sentando, peço a todos mais uma vez que estão em pé, se puderem tomar seus lugares, a gente vai dar início ao primeiro painel, que vai tratar da Bacia de Campos, a bacia em atividade mais antiga do nosso estado, 50 anos
em atividade, que vive um momento importante de novos investimentos, de revitalização dos campos maduros, e vamos falar sobre isso com importantes personagens do setor, reunindo iniciativa privada, poder público, concessionária e a Petrobras. Peço todos irem sentando, tomando seus lugares. Gente, quem puder ir sentar, mais uma vez um anúncio importante. Nosso encontro está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Quem quiser compartilhar o link pode procurar no Instagram da Cenemar, com 2 Es, e depois assistir, curtir também. Estamos terminando aí, portanto, a nossa preparação. Mais uma vez, o nosso painel vai começar agora, gente. Quem puder se sentar para participar dessa discussão importante sobre os novos investimentos na Bacia de Campos, a bacia mais antiga em atividade no país, 50 anos. Peço mais uma vez para todos tomarem seus assentos, sentarem, e a gente vai dar início a essa conversa tão importante que vai falar sobre esses novos investimentos, certamente com foco na revitalização dos campos maduros. Temos muito que conversar, portanto, passo a palavra ao nosso mediador, Sérgio Coelho. Sérgio, vou fazer só mais um pedido para sentarem e a gente dá início. Atenção, gente, todos que estão ali no fundo do salão, a gente vai começar o nosso próximo painel. Lembrando que depois a gente vai parar para o almoço e vai ter muito tempo para fazer o nosso network, tão importante também. Então, quem puder ir tomando seus lugares, a gente vai dar início agora a nosso primeiro painel, repetindo, antes da gente começar, que tem a mediação de Sérgio Coelho, subsecretário adjunto da Cenemar, Secretaria de Energia e Economia do Mar, participação de Silvia Anjos, diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Emiliano Fernandes, diretor da PRIO e presidente do Conselho Empresarial de Petróleo da Firjan, Daniel Maia Vieira, diretor técnico da Agência Nacional de Petróleo, que já se apresentou ali, né? Daniel, um agente tão importante aqui, e Vitor Pofin, CEO da Vasta Infraestrutura. Gente, eu passo a palavra a vocês. Bom painel. Muito bom dia a todos. Queria saudar todos os participantes, saudar aqui os participantes desse painel. Para mim é uma honra poder mediar um painel para falar de um tema tão instigante, que é a história da Bacia de Campos, que eu tive o prazer de acompanhar no começo. Trabalhei, morei um período em Macaé, tive a oportunidade de embarcar em algumas das plataformas hoje, diretora Silva aqui, inclusive já estão na mão de empresas independentes. Mas antes de começar, eu queria saudar aqui mais uma vez as autoridades. Eu vi aqui o prefeito Elbert, eu não sei se ele ainda se encontra, e os secretários. Queria dar um abraço fraterno a essa cidade tão importante no desenvolvimento da indústria do petróleo. Também ao secretário Cássio Coelho, ao subsecretário Chaves e todos os colegas de secretaria que eu vejo espalhados por aí, alguns na frente, outros mais atrás, mas queria aqui deixar registrado o meu agradecimento e o parabéns pela competência na organização desse importante evento. Bom, começando sobre o tema que a gente veio falar aqui, falar da força do petróleo do Rio, não poderia deixar de falar, claro, evidente, da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, diretora, que teve uma história, começou aí na década de 70 com o campo de Garopa, atingiu seu pico de produção por volta de 2011, aí quase 2 milhões de barris. Depois veio o declínio, que é o declínio normal de uma formação geológica, que os campos depletam e têm que ser substituídos por novos campos, novos investimentos. E a Petrobras fez isso com muita competência. A Petrobras, em 2006, descobre o pré-sal e aí direciona investimentos para essa nova cadeia de valor, e fez alguns desinvestimentos nos campos maduros, que é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, não é apenas no Brasil. Isso aconteceu também e acontece no Golfo do México, no Mar do Norte. As empresas, as majors, elas buscam sempre os campos de maior produtividade, e a Petrobras, abrindo mão de alguns desses campos maduros, permitiu a entrada de uma leva nova de empresas independentes,
Hoje temos aqui o representante de uma empresa muito importante nesse novo segmento, que é a Prio, produzindo hoje já aproximadamente 100 mil barris. Então, assim, eu vou só fazer esse breve preâmbulo. Eu gostaria também de mencionar que, a partir do aumento da produção, o Brasil hoje conquistou a autossuficiência, mas hoje é um exportador. 50% da produção brasileira é exportada, e aí também abriu um novo segmento de mercado riquíssimo, que é a exportação de petróleo. Temos aqui o Vitor, que é o CEO da Vast, que tem um terminal de exportação lá no Porto do Açu, que é outra infraestrutura fundamental e que permite todo esse desenvolvimento da nossa cadeia e dessa riqueza fantástica, que é o petróleo no Rio de Janeiro. Mas tudo isso tem que ser regulado, tem que ser fiscalizado. E temos aqui também o Daniel, representante da ANP, que tem aí uma tarefa grande, né, Daniel? Um desafio muito bom pela frente, que é controlar todo esse segmento. Mas eu já encerro por aqui essa apresentação. Vou passar, diretora Silvia, a palavra para você, porque a Petrobras foi a precursora e depois abriu para os Campos Maduros. Aí, na sequência, eu passo para o Emiliano, passo para o Vitor, e o encerramento, Daniel, deixo para você, para fazer as suas considerações sobre o papel da ANP nesse cenário que cada vez se expande mais. Nós temos 50 minutos de painel. Se sobrar mais algum tempo, aí eu abro para umas considerações finais. Tá? Dito isso, diretora Silvia, passo para você, por favor. Bom dia a todos, a todas. Eu queria aqui fazer uma saudação especial ao Emiliano, ao Daniel Maia, ao Victor Bonfim, Sérgio Coelho, a todos os parlamentares, autoridades aqui presentes, né? Parabenizar aí o evento, né? E senhoras e senhores, né? E todas as autoridades, né? É um prazer estar aqui. Eu tenho assim, até quando veio o convite, eu falei que importante a gente poder estar falando sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bacia de Campos, né? E ela não é a mais antiga atual, porque a mais antiga em produção é a Bahia, né? Que produz há muito tempo, mas só 1%, né? E a Bacia de Campos, eu falei ontem rapidamente lá na Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, nós começamos na Bacia do Recôncavo, fomos para Sergipe e Alagoas, descobrimos a margem equatorial, mas foi aqui na Bacia de Campos que a gente chegou no Campo de Garopa, chegamos a águas rasas, águas profundas, ultraprofundas. Nós tivemos, com a Bacia de Campos, o aprendizado necessário, muita capacitação, muita desenvolvimento tecnológico, né? E que conseguimos, né, pelo trabalho feito, receber reconhecidos prêmios internacionais pelo desenvolvimento em água profunda, né? Tivemos Marlim, tivemos o prêmio de Roncador, tivemos novamente o prêmio de Marlim na revitalização, né? Então a história da Petrobras, temos uma história pregressa, mas aí mudamos de patamar com a Bacia de Campos, né? E a Bacia de Campos, olha só, o Rio de Janeiro, veja só, nós tivemos a Bacia de Campos, nós temos 2 super bacias no nosso estado. Bacia de Campos, que nos levou ao domínio da água profunda, mas só para você ter uma ideia, a Bacia de Campos, nós começamos, quando a gente descobriu, nós descobrimos petróleo em rochas arenosas turbidíticas, um modelo que ainda não havia sido encontrado no mundo. E esse é o modelo, quando nós encontramos, levou a outras empresas buscar em outras partes do mundo esse modelo. Produzimos, achamos dezenas de campos, começamos com Garopa e fomos para o gigante Marlim, Albacora, né? Foram tantos campos que a gente esgotou o nome de peixes, né? Porque faltou peixes, aí a gente foi para outras formas de seres marinhos, né? Então foi um aprendizado, aprendemos e conseguimos aí água profunda e ultraprofunda. Esse conhecimento foi fundamental para que a gente fosse para o outro desafio,
que foi o pré-sal. E o pré-sal, gente, é só para dar um histórico aqui, nós não fomos necessariamente abaixo do pré-sal. Nós pensamos que o pré-sal, inicialmente, fosse como na Bacia de Campos, tivesse uns morros de sal, com os turbiditos laterais. E, eventualmente, iríamos mais fundo. Mas aí, a sísmica, tínhamos duas possibilidades. Ou era um pacote de sal, ou era montanhas intercaladas com ou sem sal. Só se descobriu isso perfurando. E descobrimos que nós encontramos a maior muralha de sal. E a dúvida foi, vamos atravessar ou não vamos? E para atravessar o sal, precisamos de muito desenvolvimento tecnológico, porque não é trivial furar 2.000 metros de sal. E mais uma vez, quando achamos o sal, deduzimos, o sal é uma rocha que é um selo perfeito. Ele é impermeável. Então, se ele está aqui, e se tiver, nós vamos ter muito petróleo embaixo. Por isso que vamos lá para o pré-sal. E quando chegamos lá, de fato, descobrimos o modelo, aí veio o Tupi, veio mais a seguida vários outros campos, e principalmente os gigantes, super gigantes, Tupi, é o campo que foi Lula, Tupi, é um campo super gigante. Fomos para Mero e fomos para Búzios, né? Então, esses são os super gigantes, Búzios é o campo de escala mundial. Então, tudo isso nos levou a crescer o patamar de produção e chegamos a uma caída bastante acentuada da Bacia de Campos, né? A caída foi acentuada, mas imediatamente a subida do pré-sal compensou. Então, só para falar alguns números, né? A produção hoje, a produção da bacia hoje está total, seria uns 500 mil barris de óleo equivalente, já foi muito mais, já foi 1,8. E nós temos dentro do nosso planejamento, nos próximos 10 anos, temos o objetivo e a meta de voltar a produzir 1 milhão de barris na Bacia de Campos, né? E aí vamos aumentar essa produção, desenvolvendo, aprimorando, aumentando a produção dos campos existentes, revitalizando e com novas descobertas, né? Então, a Bacia de Campos é uma escola de aprendizado, a gente chamava no passado a vaca leiteira, né, que pagou tudo isso. Foi a Bacia de Campos que sustentou os recursos para irmos para a Bacia de Santos, né? Então, olhamos para a bacia com todo cuidado. As lições aprendidas na Bacia de Campos estão sendo aplicadas já na Bacia de Santos. E aí você vê, né, um estado que tem o privilégio de ter essas duas mega bacias, exemplos mundiais. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? Só devo falar uma coisa que o deputado falou alguma coisa da petroquímica e tudo mais. Eu queria dizer a vocês que, com as mudanças que aconteceram, a Petrobras estava proibida de voltar para a petroquímica, proibida de voltar aos fertilizantes. Então, ano passado, em 24, nós refizemos o plano estratégico e hoje sim nós podemos trabalhar tanto com fertilizantes, mas que fertilizantes? O fertilizante que nós estamos falando não é o fertilizante NPK, nós estamos falando do N, dos nitrogenados, fertilizantes que fazem parte da cadeia do gás. Então, eu com 2 milhões de metros cúbicos de gás, eu consigo fazer uma planta de fertilizantes nitrogenados, né? Então, olhamos para os fertilizantes como parte da cadeia de disponibilização, do gás, né? E a questão da petroquímica também, só agora podemos elaborar isso. E sim, retomamos o Comperge, retomamos o Complexo Boa Ventura, está um espetáculo, eu não conhecia, eu fui. O Convento Boa Ventura é um lugar sensacional, espetacular, e nós vamos retomar, agora que nós concluímos uma obra que ficou parada há muito tempo, que retomamos, que foi a Rota 3, né? Então, com a Rota 3 atualizada, nós conseguimos já hoje, demos o salto, já estamos em 44 milhões de metros cúbicos de gás, era 33 no máximo. Ela tem um potencial ainda, podemos achar mais gás que a Rota 3 ainda comporta, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu podia falar e depois, se você quiser, a gente pode voltar. A mensagem inicial é essa.
A Bacia de Campos é o nosso foco, temos 23 milhões de dólares para investir nesse nosso quinquênio. Furamos 53 poços nos últimos 4 anos, vamos furar mais 120 poços, né? E isso, como o Ardeng falou, vamos ter que retomar a capacitação das pessoas, a gente vai precisar de pessoal para tudo isso, né? E é isso, voltamos, eu gosto de números redondos que facilita, 10 anos, queremos voltar a 1 milhão de barris de óleo equivalente. Ok, diretor. Fantásticas notícias. Não sei se o prefeito de Macaé ainda está aqui, mas eu ficaria muito feliz de ouvir isso. 25 milhões está no plano estratégico da Petrobras. Então você vê que a Bacia de Campos, com investimento dia, ela está sempre no seu... A diretora falou uma coisa interessante, que para descobrir o pré-sal é necessária a sísmica, é necessários os estudos geofísicos, mas o que acha petróleo é a broca, né, diretora? E é preciso a empresa ter esse potencial e essa visão. E a Petrobras ousou e foi e descobriu essa riqueza fantástica. Eu queria destacar também, a diretora falou aqui de gás natural. E o gás natural, como foi dito aqui no painel de abertura, ele é um energético importantíssimo, é um energético de transição. O gás natural hoje, ele é o que dá resiliência e segurança para o setor de energia nacional, e isso é capaz de atrair investimentos. Então, sem o gás natural, o regime hoje brasileiro, ele é hidrotérmico, então ele depende também de você ter uma disponibilidade dessa molécula. Lembrando, diretor, aqui na Secretaria, a gente tem uma lei que vai até 2032, que ela incentiva, ela exclui o ICMS do gás para incentivar os projetos de termoelétrica no Estado e, dessa forma, ancorar esse gás, como está vindo aí da Rota 3. Então, eu vou passar agora para o nosso querido amigo Emiliano. E, Emiliano, assim, o ciclo de vida de um campo, ele não é geológico, ele é econômico. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa visão aqui para os participantes desse painel, explicando como é que vocês estão atuando, qual é a visão estratégica da Prio, como vocês conseguiram aí em pouco tempo chegar aí de 100 mil barris de produção dia, que é um feito fantástico, a exemplo de outras independentes também que estão performando muito bem, gerando empregos. Então, Emiliano, por favor, a palavra é sua. Primeiro eu quero saudar aqui meus colegas de mesa, agradecer a Silvia pela aula aqui, parabenizar pelos investimentos, agradecer às autoridades presentes. Sérgio, eu vou trazer a discussão usando 2 exemplos nossos, que eu acho que são exemplos que vão servir para pautar a minha discussão aqui, no que diz respeito a campos maduros, campos marginais, e falar um pouquinho também sobre licenciamento ambiental e como ele se insere aí como ele é importante. E eu falo aqui na Bacia de Campos, tá? Que é assim, a nossa bacia aqui. A Prio, para quem não conhece, é uma empresa que nasceu em 2010, produzindo cerca de 5 mil barris de petróleo, a grosso modo. Tá? Depois de 10 anos, a gente chegou nessa cifra que o Sérgio levantou aqui, que são um pouco mais de 100 mil barris de petróleo. Mas para falar de campos maduros e marginais, eu não sei se todos sabem o que são campos maduros e marginais. Uma comparação muito boa ao ser humano. Um campo maduro é um campo que já está do meio para o final da vida útil dele. E essa vida útil, como você bem destacou, ela é econômica. Ninguém para de produzir petróleo quando acaba o petróleo. Você para de produzir petróleo quando não é mais economicamente viável produzir petróleo naquele local, com base no custo que você tem, com a infraestrutura, com as pessoas, com todas aquelas instalações que estão colocadas ali. Essencialmente, essa é a vida de um campo de petróleo, é econômica. Então, eu vou trazer aqui como primeiro destaque o investimento que nós fizemos no campo de Polvo. Esse mesmo campo que produzia lá atrás, dava essa produção de 5 mil barris lá atrás. Um campo pequeno, maduro. E lá atrás a gente já tinha uma visão muito importante, que eu acho que eu quero trazer um alerta para vocês. É o futuro da nossa bacia. Se nós não começarmos a falar de tiebacks, extensão da vida útil desses ativos, e o tieback é essencial para isso, além dos incentivos, nós vamos começar a ter abandono de instalações e vocês vão entender rapidamente o problema que isso causa
para o Brasil, para o Estado e para os municípios afetados. Bom, o campo de Polvo foi adquirido, em algum momento nós tivemos a oportunidade de adquirir um campo vizinho, chamado Tubarão Martelo. E com um investimento de 1,2 bilhão de reais, nós conseguimos fazer um tieback. O que é esse tieback? Você tinha um campo com uma plataforma, outro campo com outra plataforma, esses dois campos maduros e 2 unidades subutilizadas. Nós conectamos a produção de um campo a outra plataforma, isso reduz drasticamente o corte econômico desse ativo, mantemos os 2 ativos produzindo, gerando recursos, gerando empregos, com aquele FPSO lá hoje que existe, atendendo os 2 campos. E qual é a mágica disso? Polvo seria abandonado em 2017. Era o plano de desenvolvimento colocado lá na época. 2017, abandono do campo. O campo de Tubarão Martelo em 2023. Qual é a mágica desses tiebacks? É uma mágica, como o Sérgio já falou, ela é econômica. Isso permite que a vida econômica desses ativos vá até pelo menos 2033 hoje. Nós chamamos até bem mais do que isso, mas é no mínimo 2033 com o plano de desenvolvimento que está colocado lá hoje. Então, assim, e por que eu estou trazendo o assunto de campos maduros e tiebacks aqui associados? Bom, nesse primeiro momento eu quero dizer para vocês o seguinte, não há incentivo hoje para esse investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais que foi feito. Muito embora a gente hoje tenha incentivos para a produção incremental. O que é produção incremental? Você tem lá a curva lá de produção do campo, você perfura novos poços e toda essa produção adicional à existente, ela hoje gera alíquota reduzida de royalties, com base nas normas aí que o diretor Daniel conhece tão bem. Porém, vejam bem, eu falei que o abandono ia ser em 17 e 23. Todo esse investimento vai prolongar a vida por, vamos fazer uma média aí, que seria 17 e 23 até 2033. Bem mais de 10 anos. Não existe incentivo para esse tipo de investimento, nenhum. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se não houver incentivo para as empresas focarem nesse tipo de atividade de desenvolvimento, campos serão abandonados, ou projetos assim não são sequer considerados. Tá? Então esse é o primeiro destaque que eu faço, e quando você vê a infraestrutura, uma pena que eu não posso mostrar aqui, mas é um comparativo da infraestrutura de subsea no Mar do Norte, no Golfo, agora Golfo da América, né? Fazendo uma brincadeira aqui, enfim, no Golfo da América, no Golfo do México, antigo Golfo do México, novo Golfo da América. E na nossa bacia, chega a ser uma covardia, ou seja, lá, qualquer acumulação de petróleo pequena pode ser viabilizada, porque o custo de você colocar ali em produção é substancialmente menor por conta da existência da infraestrutura. Ou seja, cada vez que você faz um tieback, você viabiliza outro e mais, que é onde eu vou chegar, que é no investimento que nós estamos fazendo agora, que é o campo de Uaru. O campo de Uaru é um campo marginal. Para quem não entende o que é um campo marginal, é um campo marginalmente econômico. Você tem uma acumulação de petróleo, que ela é pequena, e ela não comporta um sistema tradicional, um investimento, né, num sistema tradicional de produção, que seria colocar um FPSO, perfurar, fazer todo o subsea tieback, ou todo investimento no subsea, e por conta do custo disso, essa acumulação de petróleo não seria desenvolvida. Agora, por conta de você ter um ativo próximo a ele, como nós tínhamos no caso de Polvo, temos o campo de Frade, torna-se viável fazer essa conexão e explorar essa acumulação marginal, que de outra forma não seria desenvolvida, e não foi durante 10 anos que teve na mão de outros operadores, por conta da impossibilidade, né? Porque não tinha nada adjacente na mão desses operadores que viabilizasse isso. Nós tínhamos. Então esse investimento vai ser feito, esse petróleo vai ser recuperado, e nós vamos ter todos os benefícios relacionados a royalties, a participações especiais, ao investimento, todo esse investimento de 1,2 bi, enfim. Precisamos de políticas para tiebacks e precisamos rever também hoje a atual política de incentivo para campos maduros e marginais. Qualquer dinheiro para esses campos, qualquer redução, viabiliza a continuidade da vida deles. E a continuidade da vida deles, do ponto de vista de geração de participações especiais, geração de empregos e investimentos,
é a grande beleza da coisa. Então, assim, eu quero chamar a atenção para esses dois aspectos aqui. E, por fim, falar como é que o licenciamento ambiental também se insere nisso. Como eu já disse, esses campos são campos ou que não seriam explorados de outra forma, que são campos que já estão no meio do final da vida útil, ou seja, o tempo para eles é muito precioso. Se você perde o momento de investir num campo maduro, em algum tempo se torna inviável você investir de novo nele. Então, qualquer tempo que a gente perca com atividades que são sujeitas a licenciamento ou outras autorizações, anuências, isso é muito importante, porque você tira a vida do ativo e encurta qualquer possibilidade de investimento nele no futuro. Então, eu acho que existe sim acho que a gente tem uma oportunidade de trazer esse tema para a discussão, que pensar num fast track, numa forma mais eficiente de em bacias conhecidas, exploradas, maduras, onde pesquisas e investimentos, todo tipo de análise já foi feita, e melhor, onde já existe uma robusta infraestrutura de resposta a qualquer tipo de incidente, como é o caso da nossa bacia, você tem uma sistemática que não é uma sistemática de um investimento tradicional, que vai começar do zero. Então, acho que cabe repensarmos isso, e eu acho que o momento ideal é esse, tá? Então, eu acho que queria trazer esses dois pontos aqui. Eu acho que, com isso, acho que eu resumo bem a nossa visão aqui, tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos. Gostaria, aproveitando, o que você falou foi muito importante, porque realmente o trabalho que vocês têm feito tem sido espetacular, porque a gente precisa de uma estrutura bastante enxuta, um trabalho bastante específico para conseguir, porque tirando alguns campos, o fator de recuperação médio da bacia de campo é 17%. Então, significa que você só tirou 17% do óleo que está lá. Então, muito está onde? Nesses campos maduros. Então, esse trabalho que a PRI vem fazendo é espetacular. Nós estamos também nesse programa de reaproveitamento da plataforma, né? Você sabe, quando você tem um pré-sal muito rico, o bom já fica parecendo pouco, né? Mas a gente está num projeto de cuidar da plataforma para que ela tenha uma vida útil mais longa, e logicamente a gente não pode ter todas as dificuldades para licenciamento, que isso dificulta muito. Eu acho que isso é uma área que precisa aumentar. E uma outra coisa que vocês estão fazendo e vão poder nos ajudar muito é a questão do descomissionamento. O que a gente tem que fazer é o seguinte: você tem que ir descomissionando enquanto você ainda gera receita. Nós recebemos aqui uma herança muito ruim dos últimos 4 anos, em que foram paralisados a produção de praticamente todas as plataformas do Nordeste e nos deixaram para descomissionar sem nenhuma receita. Então, isso que a PRIO está fazendo é estendendo a vida útil e, aos poucos, descomissionando os poços, para quando chegar no final, quando não for mais econômico, o que você tem que fazer é apenas complementar, e não, né? Você tem que descomissionar o máximo possível enquanto você está gerando receita. O custo é elevadíssimo e é quase que insustentável o pagamento. A Silvia falou uma coisa muito importante aqui, que eu acho que eu quero até chamar muito a atenção para você, fazer um destaque com o número. A Silvia falou aqui de um dado que é o fator de recuperação da nossa bacia, que ela cravou o número preciso, 17% de uma meta de 25%. Tá? A média mundial é 30%. A Noruega, 47%. Cada 1% que a gente incrementar aqui, as autoridades aqui, não sei quem está aqui do governo, enfim, a cada 1% de aumento, 1% do fator de recuperação, isso representa cerca de 400 milhões de barris de petróleo, que representa 7 a 8 bilhão de reais. Vou repetir, 7 a 8 bilhão para 1%. Então, assim, qualquer iniciativa relacionada ao aumento do fator de recuperação vai gerar, se a gente aumentar em 5, são mais de 35 bilhões de royalties de participações especiais. Eu digo assim, que a média de todos os campos. Então, isso inclui principalmente os campos menores.
A Marlim tem um fator de recuperação maior, 46%, e a nossa meta é chegar a 50 e poucos %. Mas a média, então, justamente nos campos de desinvestimento, que são campos menores, o fator de recuperação é menor. Trabalhos como reinjeção de água e tal, que vocês têm feito, vai aumentar consideravelmente. Então, é muito importante para a bacia de campos esse cuidado com campos maduros. Só para encerrar. Não, excelente, não, fantástico. Excelentes notícias que vocês estão trazendo. Estou vendo aqui o Rodrigo, secretário de Desenvolvimento Econômico, está feliz, muito feliz de ouvir todas essas projeções aí para a bacia de campo. Muito bom ter você aqui, Rodrigo. Você usou um termo aí, Emília, muito interessante, que é o seguinte, quando você falou da questão do licenciamento, que a gente não tem que andar com as coisas. E aí eu lembrei, eu acho que, se não me engano, ontem o Ardengue usou essa frase, ele citou José Saramago, que diz o seguinte: não temos pressa, mas não podemos perder tempo. Eu acho que a coisa vai muito por aí. E aí, nesse sentido, eu queria dizer que você, como você sabe, você pode contar com a Secretaria, que é muito do nosso papel, diretora, é fazer realmente essa interface com os players, com quem está trazendo investimento, gerando emprego e renda para o Brasil. Se falou bastante em produção, por trás de tudo isso tem os empregos. Então, cada vez que você revitaliza um ativo que, se não houvesse a entrada das independentes, esse ativo ia ser descomissionado, lembrando que o descomissionamento envolve custo para a empresa operadora, envolve riscos. A empresa operadora vai ter que mobilizar equipe e equipamentos que poderiam estar num campo novo de produção. Então, acho que quanto você puder estender a vida útil. Tivemos uma política pública exitosa, Daniel, que foi a redução do royalty dos campos maduros, sobre a produção incremental, mas foi um estímulo de 10% para 5%. Se não me engano, essa resolução foi em 2017. Isso trouxe um atrativo econômico a mais. Você citou uma coisa muito importante, Emiliano, que é a questão do tie-back. É uma forma de otimização de ativos também. Mas eu costumo dizer também o seguinte, que a tecnologia vem antes da regulação, sempre. Isso qualquer segmento. Então, aqui também, Daniel, mais um desafio aí para a ANP. E já aproveitando aqui, passando agora aqui para esse lado, Vitor, por favor, você pegou toda essa história, a gente começou uma produção na década de 70, veio alcançar autossuficiência em 2011, com 2 milhões de barris, e hoje, como foi destacado pela diretora e falado no painel anterior, somos um grande exportador de petróleo. O Brasil hoje exporta praticamente 50% do que produz, não é pouca coisa. E grande parte disso eu sei que a Vast tem uma participação importante. Então, por favor, Vitor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Antes de mais nada, gostaria aqui de cumprimentar meus colegas de mesa e agradecer a presença de todos. Painel super importante aí. O Estado do Rio de Janeiro tem um papel fundamental, como já debatido aqui inicialmente nas primeiras sessões, no segmento de petróleo. Acho que bem colocado, Sérgio, hoje o Brasil já há mais de 2 décadas é autossuficiente em petróleo. Então, todo esse sucesso exploratório, né, vindo da Petrobras, da Prio e de mais empresas que operam no Brasil, necessariamente é exportado. Né? Nós hoje somos positivos, né, superavitários em petróleo. E hoje o Brasil exporta cerca de 1,8, 1,7, 1,8 milhão de barris por dia, que é muita coisa, né? Comparado com países exportadores mundo afora. Eu acho que a gente está na 10ª posição, se eu não me engano, é um volume muito expressivo. E a gente é super importante falar, obviamente, dos investimentos que são necessários para viabilizar a produção, né? Os investimentos são necessários para aumento de produção. Mas a gente tem que ver toda a cadeia, e a cadeia de exportação é uma cadeia que está ficando cada vez mais crítica e mais importante. Né? Nós lá da Vast, no Porto do Açu, nós fizemos investimentos pesados nas últimas décadas, cerca de $500 bilhão foi investido na capacitação do terminal para fazer frente a essa exportação. E hoje o terminal que nós temos lá no Açu é o terminal que mais exporta petróleo no Brasil, um pouquinho acima do terminal da Petrobras em Angra dos Reis, e é um terminal moderno, responsável mais ou menos por 40% de toda a exportação de petróleo brasileiro. Né? Foi um investimento muito pesado que foi feito, é um terminal moderno, otimizado, e que faz frente, né, e que está aí disponível não só para a Petrobras, que é uma cliente nossa, para a Prio, que é uma cliente nossa,
mas para demais empresas que operam e exportam petróleo no Brasil. Então, assim, é muito importante que esses investimentos em infraestrutura continuem a florescer, né? Não é só o nosso terminal lá no Porto do Açu que está capacitado, que está se capacitando, e estamos investindo cada vez mais na capacidade para exportação, mas a gente vê que aqui no estado do Rio de Janeiro, no Porto Sudeste também, a turma lá investiu para poder viabilizar a exportação de petróleo. No estado do Espírito Santo, algumas alternativas estão sendo construídas, e essa brincadeira de terminais de exploração de petróleo é uma brincadeira cara, né? É uma brincadeira que demanda investimentos pesados. Como eu falei, no caso da Vasta, a gente está falando de quase $500 bilhão que foram investidos para viabilizar um terminal que pudesse, né, acomodar navios, os famosos superpetroleiros, os navios da classe VLCC. E a gente quer investir mais. Por quê? Porque se hoje o Brasil está exportando 1,8 milhão de barris de petróleo por dia, com o sucesso que nós temos certeza que será alcançado nas campanhas exploratórias de aumento de produção, a gente pode chegar em algo da ordem de 3 milhões e meio de barris exportados daqui a uns 5 anos, ou seja, a gente está falando de dobrar a exportação brasileira talvez em 5 anos, quem sabe 7 anos. Então é um desafio enorme, um desafio muito grande, e é aí que a gente se coloca, né, como empresa, né, junto com os demais atores do mercado, para viabilizar a infraestrutura necessária para fazer frente a isso, seja na forma de terminais, seja na forma de estruturas de armazenamento e tancagem. E aqui eu queria aproveitar o momento para destacar um ponto que eu acredito que seja muito importante, né, que foi muito tocado no começo aqui do terminal, que é a questão de geração de desenvolvimento, receita e emprego. Quando você investe o que nós investimos, né, no Norte Fluminense, ali no Porto do Açu, você não só gera uma quantidade de empregos realmente significativa, você gera desenvolvimento para a região, você gera emprego, você gera tecnologia, e realmente é uma questão muito importante, e é isso que eu acho que a gente tem que focar bastante. E a gente vê que, infelizmente, ainda no Brasil, parte do petróleo brasileiro ele é exportado no modal que é um modal, eu diria, precário, vou colocar dessa maneira, que é a chamada exportação underway, ou a exportação com os navios em alto mar. Não é um volume grande, é algo da ordem de 10% do petróleo brasileiro é exportado utilizando o que é chamado no jargão STS underway, que é uma modalidade que ela não tem o escrutínio regulatório que as operações em terminais possuem. Então, hoje, para a gente operar um terminal como o da Vasta, a gente tem o escrutínio da ANP, da ANTAC, do IBAMA, do INEA, né, que você tem toda a burocracia, o aparato burocrático positivo brasileiro para garantir que uma operação com esse grau de risco ele seja monitorado. E quando você fala sobre operações em alto mar, é uma operação que hoje está num limbo regulatório, em que é parcialmente regulado pela Marinha, parcialmente regulado pelo IBAMA. Entretanto, os órgãos estaduais não têm acesso, né? Os órgãos como a ANP e ANTAC não têm uma ingerência importante sobre esse segmento, e é algo que eu acho que o país como um todo tem que olhar por muito cuidado, porque a gente está falando de operações de transbordo que podem ter um risco de vazamento considerável e que precisam necessariamente do escrutínio. Além disso, importante ressaltar, se falou muito sobre royalties aqui no começo, é importante entender que na regulamentação da questão de royalties, o fato de um certo município possuir uma infraestrutura de armazenamento ou movimentação de petróleo atrai um percentual de royalties mais elevado. Então, você não só gera emprego, você gera desenvolvimento, mas você gera receita para o município e o estado. Enquanto que uma operação de transbordo que é hoje feita no estado de São Paulo, eu sou paulista, nada contra, mas não gera nenhuma receita nem para o estado de São Paulo, né? Enquanto que empresas como a nossa, como o Porto Sudeste, como os portos do Espírito Santo, estão investindo para viabilizar essa infraestrutura. Então, eu acho que aproveitar o momento, né, e
para que os órgãos governamentais, as autoridades, o governo do Estado, deem atenção a essa questão regulatória que hoje está muito assimétrica entre o que é exigido para operações em terminais atracados, para empresas que, como a nossa, querem investir, e essa operação que, apesar de ser 10% do volume, ela ainda existe e não tem o escrutínio necessário. Então, eu só queria aproveitar essa oportunidade para dividir isso com vocês também. Muito obrigado, Vitor. Fantástico. Eu não tinha ideia, antes de conversar com você, do tamanho da operação de vocês. A gente sabe que essas operações são operações complexas, demandam muito investimento, demandam também, como já foi citado anteriormente, mão de obra capacitada. E aqui eu gostaria de ressaltar mais uma vez o esforço que o Estado está fazendo no programa Empregos Azuis, um mar de oportunidades, que é começar a capacitar essa mão de obra que vai poder atender a todo esse segmento. Então, aqui, antes de passar para o Daniel, vou fazer um breve resumo. Quanta coisa interessante a gente já ouviu aqui, muitas demandas também que nós estamos recebendo e vamos olhar com muita atenção. Vocês podem ter certeza, Emiliano, Vitor, diretora Ana, para a gente poder melhorar cada vez mais esse ambiente regulatório. E aí eu vou passar para você, Daniel, porque a questão regulatória ela é simplesmente fundamental. A questão regulatória, você mitiga o risco. E a incerteza custa caro. A gente está falando bastante em competitividade, e a competitividade você alcança com uma produção eficiente. Então, se você não tem um marco regulatório eficiente, consistente, transparente, acaba que o prêmio do seguro é maior, o custo do investimento é maior, o investidor vai olhar outras opções que ofereçam um componente de risco mais aceitável. Então, eu quero destacar aqui, Daniel, com essas palavras, a importância e reconhecer todo o trabalho que a ANP tem fazendo e continua fazendo. São vários desafios. Eu tenho ouvido aí, tem os biocombustíveis, tem essas novas tecnologias verdes. Tudo de alguma forma, não. Tudo. Deixa eu pegar uma cola aqui. Alô? Bom, estamos no tempo ainda? Tá bom. Bom, então aqui, Daniel, passo para você, tá? Por gentileza, dê um overview para nós aí, como é que está a visão de vocês dentro da ANP. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado, Sérgio. Agradeço imensamente o convite para a ANP participar desse e de outros painéis, ao secretário Cássio, a deputada Célia, também aqui em cumprimento, todos os parlamentares que aqui estiveram, a minha colega Simone, diretora da ANP, a todos os servidores da agência que estão aqui, diretor Amorelli, diretor Cláudio Jorge, vejo aqui Júlio, Renata, Papa Terra. A ANP está presente aqui, bastante bem representada, atenta e atenta para esse setor, né, que é o nosso papel. Eu sempre falo que o bom regulador e, portanto, o papel de fiscal também é aquele que não é notado, né? Nós sabemos bem quem vocês são e vocês sabem pouco quem nós somos. Esse é o bom regulador e o bom fiscal. Mas temos sido muito notado, né, nos últimos tempos, talvez o que vem sendo falado, né, de demoras e necessidade de entregar a regulação de uma forma mais ágil e mais rápida. E nós internalizamos muito bem essas críticas, temos tentado aprimorar, né, nossa governança, nossa estrutura orgânica, pensar em novas formas de regulação, muito mais ágeis, né, mesmo no contexto em que, como eu falo, não há regulação, como o deputado comentou aqui mais cedo, baixar uma resolução. Nós não conseguimos baixar uma resolução sem antes fazer uma análise de impacto regulatório, sem antes analisar contribuição a contribuição, rebater cada contribuição, sem antes fazer uma consulta e audiência pública sobre uma minuta da resolução, sem antes rebater cada uma das contribuições que são apresentadas de artigo a artigo. E quem apresenta contribuições é uma indústria forte, poderosíssima,
a maior representação do poder dessa indústria está aqui ao meu lado, a Petrobras, que toma café com o presidente da República todos os dias. Essa é a força dessa indústria, que rebate com muita qualificação de técnicos, especialistas, engenheiros, advogados, conseguem contratar consultorias nacionais e internacionais do mais alto nível. E somos nós que precisamos rebater e analisar cada uma delas. Então, não existe a possibilidade de baixar uma resolução, mas criar e criar em conjunto, sob risco de uma forte judicialização, que é o que nós vemos cada vez mais no setor, com resoluções sendo judicializadas, decretos sendo judicializados, portarias sendo judicializadas, e não é isso que nós queremos. Mas o que nós queremos coerência. A regulação é importante para esse setor, o regulador é importante para esse setor. A minha resposta para isso, e tentando tirar o viés, porque estou na agência, é olhando quais são os sinais dos órgãos de governo para o setor. E os sinais que os órgãos de governo estão, o Conselho Nacional de Política Energética, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Fazenda, o Estado do Rio de Janeiro, que aqui esteve presente, o Parlamento do Rio de Janeiro. Qual é o sinal? O sinal é que a indústria de óleo e gás é fundamental para o nosso país, é essencial para o nosso país. Nós precisamos explorar mais fronteiras novas, bacias maduras, nós precisamos revitalizar campos, nós precisamos produzir mais gás natural, nós precisamos também fomentar a produção de biodiesel, de etanol, diesel verde, diesel coprocessado, biogás, nós precisamos do CCUS para descarbonizar a nossa indústria. Temos que seguir o caminho do hidrogênio natural, do hidrogênio de baixa emissão de carbono, buscar a energia eólica offshore. Esse é o sinal que o governo dá. E quando nós olhamos a coerência entre esse sinal e os instrumentos para nós atingirmos essas finalidades, nós não achamos essa coerência. Nós vemos uma agência que tem o orçamento de hoje, que é 1/5 do que era 5 anos atrás. Nós temos uma agência que foi a única que ficou de fora do último concurso público para as agências, para reforçarmos os nossos quadros. A ANP não foi a única, teve uma segunda agência que foi a de cinemas. Todas as outras tiveram, sim, concurso público para reforçar os seus quadros. Eu não vejo, portanto, coerência, mas internalizo as críticas e digo que o dever de casa nós estamos fazendo para trabalhar com o que nós temos, e temos gente muito boa, muito dedicada, abnegada, que trabalha diariamente para contribuir, né, de forma coadjuvante, porque entendemos que somos coadjuvantes no setor, mas contribuir de forma decisiva. Sérgio, me permite passar, feito esse preâmbulo, e acho importante, eu tenho visto e ouvido, né, de tudo um pouco, de autoridades tão importantes, e acho importante esse preâmbulo. Mas passo rapidamente um olhar sobre a Bacia de Campos, basicamente com números, mas para mostrar, quando se fala, e é o tema do nosso painel, né, investimentos nessa bacia, mas para mostrar o tanto que é importante, de fato, não só a bacia, mas o setor em vários elos, né? Hoje nós temos 15 contratos em fase de exploração, então ainda em fase de exploração, sendo 11 em concessão, 4 em partilha. Petrobras, para qualquer coisa que nós falemos aqui no setor de óleo e gás, nem menciono Petrobras, Silvio, porque na verdade ela distorce qualquer média, dada a relevância da empresa no nosso país. Mas claro, faço o destaque para a Prio, por ser uma empresa independente, brasileira, e está, né, com um contrato na fase de exploração. Significa que está assumindo riscos elevadíssimos no setor de óleo e gás, que é pegar um campo greenfield e fazer toda a exploração, gastar muitos recursos, sem a garantia nenhuma, né, de que eventualmente vai ter o retorno aguardado. Então esse é um destaque importante. Entre as 6 operadoras que estão na fase de exploração, a Prio se destaca, porque as demais são quem? Petrobras, Exxon, Petronas, Total Energy, a Shell,
e lá está a empresa nacional PRIO, dentro desse quadro de grandes empresas. Para o próximo leilão, na oferta permanente de concessão, dos mais de 330 blocos que estão em oferta, 15 estão na área de concessão e 6 dos 14 em partilha. A parte boa é que a manifestação conjunta sobre o aspecto ambiental tem uma vigência, né, diretora Simone, até dezembro de 29. Então, mesmo que a gente não tenha esses blocos retirados da nossa prateleira por interesse, temos um fôlego pelo menos até 29 do ponto de vista de manifestações conjuntas de órgão ambiental, que hoje é sim um grande ponto de preocupação para a agência, Ministério, CNPE, que essa renovação dessa prateleira com a questão associada à questão ambiental. Nessa fase de exploração, é importante dizer que em que pese a Bacia de Campos, na verdade a Bacia de Campos, em que pese não, a contribuição da Bacia de Campos na produção, olhando dados de fevereiro passado, ser de 25% da produção nacional hoje, na fase de exploração, os investimentos em 2023 foram 32% correspondeu à Bacia de Campos. Então foram mais de 280 milhões de reais investidos na fase de exploração somente nessa bacia. 25% dos investimentos em exploração se deu na Bacia de Campos. E nos próximos, até 2027, espera-se mais 780 milhões de investimentos na fase de exploração. O que vai corresponder na Bacia de Campos em torno de 34%, 35% dos investimentos previstos nessa fase, de 25 a 27. Na parte de, quando a gente já avança para a produção em si, nos últimos 5 anos a média de produção da bacia foi na faixa de 760 mil barris por dia. A perspectiva, a projeção para os próximos 5 é chegar perto de 1 milhão de barris por dia na Bacia de Campos, média dos próximos 5 anos, né? E um ponto interessante é que, pensando em termos de investimento na produção, nesses próximos anos, nos próximos 5 anos, aí a gente entra no volume que, de fato, para quem não é do setor, se assusta, né, Victor? Para os próximos 5 anos, estima-se o investimento de 25 a 28, na verdade, só até 28, 4 anos. Estima-se o investimento na fase de produção em torno de 35 bilhões de dólares, que vai ser mais de 2,5 vezes ao investimento que nós tivemos nos últimos 4. Então, se nos últimos 4 nós tivemos em torno de 14, 15, nos próximos 4 a estimativa vai ser já é de 35 bilhões de dólares, um investimento gigantesco na fase de produção. Isso, estou falando, para a Bacia de Campos, não é produção país, é apenas na Bacia de Campos. Então ainda há, sim, muito interesse, muito investimento, é uma bacia extremamente visada na fase de exploração e na fase de produção. Esse é um ponto importante. E o mais interessante, tudo isso, obviamente, gera uma dinâmica da economia gigante, brutal, no estado do Rio de Janeiro, no país como um todo, para além de participações governamentais, que ganham um destaque muito grande para qualquer estado e município. Em março de 2025, a Bacia de Campos contribuiu com 17% dos royalties distribuídos. Foi R$1 bilhão só em março de 25, e só referente à Bacia de Campos. Em participações especiais, no último trimestre do ano passado, a participação especial decorrente da Bacia de Campos foi 5%, foi na faixa de 415 milhões de reais. São valores realmente gigantescos para qualquer ente federativo, e essa bacia contribui muito com isso, para além, como eu menciono, dos investimentos que já foram feitos, que estão sendo feitos e irão ser feitos. E fora a participação governamental, tem um investimento que é muito importante também para o país e concentra muito investimento no estado do Rio de Janeiro, que são as obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, decorrente da produção de óleo e gás. Esse investimento no ano passado alcançou a cifra de 4,2 bilhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Somente no ano
passado. A obrigação de os concessionários investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um volume gigantesco de recursos e o mais interessante, é muito concentrado no estado do Rio de Janeiro. Esse recurso financia projetos importantíssimos e cada vez mais de protótipos, desenvolvimento experimental, muito perto já do ambiente comercial. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, PUC-Rio, são as duas instituições que mais recebem recursos dessa fonte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Empresas brasileiras que também recebem esse recurso estão aqui no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um grande hub de tecnologia subsea, a Silvia sabe bem disso. Os grandes projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, como o RICEP da Petrobras, que visa contribuir com a descarbonização do nosso óleo, e de digitalização e eletrificação da produção do subsea, está aqui no Rio de Janeiro e decorre desse histórico de 25 anos de muitos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação que advém da fonte de óleo e gás. E um percentual muito elevado, mais de 30% desse recurso, já é direcionado a novas tecnologias de novos combustíveis, combustíveis sustentáveis. Por isso que se fala que esse setor financia sim a transição energética. E o financiamento mais emblemático é de tecnologia que não existe. Estamos desenvolvendo, inovando nessas tecnologias. E esse tipo de recurso, de PDI, ainda financia 2 programas muito importantes para a indústria, que é de recursos humanos, é o Programa de Recursos Humanos, que financia mais de 1.100 bolsas de estudo, de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, no país inteiro, formando mão de obra. E o recém-programa de inovação tecnológica, que é o programa NAVE, em parceria com o IBP, que busca desenvolver startups para soluções tecnológicas já de aplicação imediata no mercado. As empresas contribuíram neste programa, que ainda, eu diria que é um piloto, né, Arden? Que é o primeiro passo, 30 milhões de reais, estamos selecionando startups de diversas regiões do Brasil, mas o Rio de Janeiro se destaca na quantidade de aplicações que foram feitas em relação a startups. Então, é um ecossistema gigantesco. Eu vou passar as informações sobre conteúdo local, fornecedores nacionais, e a concentração disso no estado do Rio de Janeiro. E muito também, como eu falei, contribuição da Bacia de Campos. No contexto de descomissionamento, indo para o final da produção, né, Silvio, que aí é um grande desafio sobre o aspecto ambiental, de termos fornecedores nacionais para o descomissionamento, temos infraestruturas e expertise para o descomissionamento, aí é mais 50 bilhões de reais previstos de investimentos. O impacto de tudo isso em refino, em logística, terminais, portos, ferrovias. Então, essa é a potência do petróleo e Campos contribui muito ainda, de forma significante para esse grande ecossistema. E mais do que a participação governamental, que tanto se preza, a todo esse grande ecossistema que se cria em torno da indústria, o Rio de Janeiro recebe, sem dúvida nenhuma, todos os holofotes e muito mais do que a participação governamental gera. Daniel, muito obrigado, fantástico. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu só queria fazer uma observação muito rápida sobre você falou desse investimento PDI e da integração da energia renovável com petróleo e gás. A gente tem um exemplo no Rio de Janeiro, foi citado aqui pelo secretário, que é o projeto de piloto eólicas offshore. Uma das demandas de energia é justamente descarbonizar as unidades de produção de petróleo, melhorando ainda mais para reduzir essa pegada que já é metade da média mundial, aumentando mais a competitividade e alongando mais o ciclo de vida do setor de petróleo aí por muito tempo. Pessoal, olha, pode, notícia boa é sempre bom. Já foi sair. Você sabe que a gente vive de descobertas e produção, né? Então a gente não pode deixar de falar aqui da descoberta do Norte de Brava, um campo significativo, não é um tupi, mas um campo significativo que fica entre Marlim e Albacora, no pré-sal da Bacia de Campos. Então é mais uma
Quer dizer, esse campo vai gerar uma plataforma, vai gerar todo esse investimento aí. Então, nós descobrimos em Arã, no nordeste de Arã, norte de Brava, a área de Búzios, tivemos a descoberta, a gente pode chamar de descoberta, que foi um intervalo de 50 metros abaixo do contato óleo-água. Então, são 3 áreas que mostram aí resultados positivos exploratórios, né? A gente explora, descobre e depois vem a produção. Então, é isso. Bom, quero agradecer, encerramos aqui em alto astral com essa notícia fantástica. Quero agradecer a todos os painelistas, foi uma honra, um prazer poder compartilhar essa experiência. Peço aí uma calorosa salva de palmas para os painelistas, por favor. Muito obrigada, Sérgio Coelho, Silvia Anjos, Emiliano Fernandes, Daniel Maia Vieira, Vitor Bonfim. Peço que vocês se posicionem para a gente ter uma foto oficial. E também oferece, gente, as canecas que estão aqui na mesa são de vocês também, se vocês puderem e quiserem levar, é de vocês também, para espalhar. Lembrando que esse encontro está sendo transmitido ao vivo, aí, portanto... Aí... Mais um brinde à Bacia de Campos, portanto. Muito obrigada aos nossos convidados. Agora sim, a foto oficial. Mais um pouquinho, gente, se puder segurar. Aí. Agora sim, muito obrigada. A gente agradece a esse painel muito rico e de excelentes notícias. Muito obrigada pela participação.